Meus amigos, tudo bom? Estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente do que normalmente eu faço, mas hoje é por um motivo importante. Esse vídeo é sobre o relatório mais importante da minha carreira. O mais impactante, o mais significativo. O Miami Report 2025, apresentado pelo amigo Craig Studnicki, da ISG, é, para mim, um dos relatórios mais impactantes e deve ser para você também. Então vamos entrar nele para que você entenda um pouco do porquê eu estou dizendo isso e o porquê isso deve ser importante para você ou porquê você deve prestar atenção nisso. Então, começando com essas manchetes. A mídia ela passou anos tentando dizer que Miami estava supervalorizada. Mas em 2025, dado isso que a gente está vendo, nós percebemos que ela foi obrigada a admitir que Miami é o outlier, é uma cidade fora da curva. Ela não está dentro dos moldes em relação a quase todos os outros mercados nos Estados Unidos. Você vê, o South Florida Business Journal diz: Miami passa de Nova York como o lugar principal para os ultra ricos terem a sua segunda residência. Já o Fox Business disse: a Flórida agora tem o CEP mais caro dos Estados Unidos, deixando em segundo lugar os famosos CEPs da Califórnia, como o Bel Air. E agora o Yahoo Finance disse: o sul da Flórida bate o segundo maior recorde histórico de imóveis acima de 10 milhões de dólares. Mas tem uma diferençazinha que eu já vou te explicar. Vamos lá, continuando aqui. O que a gente está vendo aqui que é importante? Imóveis acima de 10 milhões de dólares, de 2020 para cá. Perceba, em 2020, tá, foi o ano da pandemia, nós tivemos 186 imóveis acima de 10 milhões vendidos. A média dos valores, 16.300. 2021 foi aquele ano que pegou todos de surpresa, foi uma surpresa muito agradável. Batemos 415 imóveis acima de 10 milhões de dólares, uma média de 17.800. O mercado contrai, chegamos 2025, olha o que acontece. Batemos 394 imóveis acima de 10 milhões de dólares, só que a média dos imóveis sobe em 2 milhões, foi de 17,8 para 19,8. E por que eu falo que 2025 é diferente de 2021? Porque em 2025 o juros estava quase o dobro, ou talvez até um pouco mais que o dobro do que estava em 2021. É dizer, num mercado com juros quase o dobro, chegamos bem próximo do mesmo limite, elevando a média dos valores. Isso é muito importante entender. Agora, vendas de 30 milhões para cima. Em 2021, nós tivemos 37, uma média de 41 milhões. Já 2025, 54 imóveis foi vendido acima de 30 milhões de dólares. A média, 47 milhões, 6 milhões a mais do que 2021. Agora olha, imóveis vendidos acima de 50 milhões de dólares, olha o que aconteceu. Em 2021 foram 7. 2025, 17. A média de 21 foi 68 milhões, em 25 a média foi 78 milhões. O que é isso, gente? Por que isso é tão importante? A gente já vai falar disso. 2025 também bateu recorde de valores de terrenos, né? Previamente, em 2022, nós tivemos Ken Griffin comprando um imóvel, um terreno, por 363 milhões. Esse superou o recorde de 2011, que foi o grupo Gentings. Eles construíram o Brickell City Center por 236 milhões. E agora, nesse ano de 2025, em dezembro, o grupo Oak comprou por 520 milhões um terreno de 4 acres frente à água na Brickell. Percebe? Nós estamos falando de uma migração de capital muito grande. Por isso que eu bato na tecla, Miami não está iniciando um simples novo ciclo.
Miami está sendo redescoberta. Revendas em 2023, nós tivemos 63 mil transações. 2024, 60 mil. Em 2025, nós tivemos 66 mil transações. Falando em números, enquanto em 2024 chegamos a 52 bilhões de dólares em vendas, 2025 bateu todos os recordes. 62 bilhões de dólares, uma média de preço de 962 mil dólares por unidade. Agora, um ponto importantíssimo para você pegar. Todos os imóveis vendidos acima de $1.000 o pé quadrado, ou seja, tudo na água ou tudo próximo da água, todos os imóveis que eu diria A e B foram vendidos, 70% das transações foi fechadas à vista. Isso é muito importante, porque perceba, bolha imobiliária, ela só acontece em mercados super alavancados. Se você tem 70% do mercado sendo fechado à vista, isso não caracteriza a bolha. Falando agora um pouco somente da revenda de casas. Olha que interessante. No quarto trimestre de 2023, nós tínhamos no mercado um total de 11 mil imóveis. Isso é o sul da Flórida, isso é Miami a Boca Raton. O último trimestre de 2024, tínhamos 16 mil. Esse último trimestre de 2025, isso caiu para 15 mil. Olha que interessante. Ou seja, nós estamos tendo preços que estão subindo e disponibilidade de imóveis, oferta no mercado que vem caindo. Continuando aqui o raciocínio, casas A são todas as casas na água que tem uma doca. As casas B são casas tão bonitas, tão fantásticas, tão modernas, tão lindas quanto as casas A, mas eles não estão na água, tá? E as casas C são as outras, ok? No último trimestre de 2025, nós tínhamos apenas 159. Fomos de 459 para 159. A média do preço dessas casas, 36 milhões. Casas B, nós fomos de 1.000 casas no mercado para 2.333 casas no mercado, com uma média de 12 milhões. Todas as outras, se a gente comparar todas as outras casas, de 2024 nós tínhamos 14 mil no mercado, terminamos o ano 25 com 12 mil no mercado. A média da pedida, 1.080.000 dólares. Agora falando das revendas de apartamentos, ok? Primeiro slide é aquilo que eu estava falando. Olha como é que os juros vem jogando um jogo importante. Os juros começou o ano de 25 na casa dos 7, terminou o ano em 6,2 e começou agora janeiro já numa queda de 6,07. A expectativa para esse ano é cair para a casa dos 5. Agora vamos lá, falando de apartamentos. Veja como o número de transações foi subindo ao longo dos trimestres. No primeiro trimestre, 5.900. Terminamos o último trimestre com 8.000 transações. No ano de 2024, totalizamos 23 mil transações. No ano de 2025, foram 27 mil imóveis. Isso é 3 mil a mais do que no ano anterior. Vamos falar sobre valorização. A média dos apartamentos subiu em 2025 para 1.049.000. Isso é um aumento de 13% em um ano apenas. Eu costumo dizer sempre isso. Erra nesse mercado quem tenta acertar o topo ou o fundo. Em Miami, o jogo, a bola da vez agora é posicionamento. Quem espera demais acaba vendo os melhores negócios passarem e quando vai aproveitar um, paga mais caro. Olha que interessante, esse número faz toda a diferença. 69% dos 23.900 imóveis ou apartamentos no mercado à venda são acima de 30 anos de idade. E considerando que a maior parte dos compradores buscam imóveis novos para evitar problemas com taxa extra e tudo que envolve imóveis acima de 30 anos de idade, nós temos 7.500 imóveis no mercado à venda. De acordo
com a taxa de absorção, isso é talvez 5, 6 meses de imóveis. Então, nós hoje temos muito pouco imóveis para o mercado como um todo, para tudo que a gente tem de demanda. Lembrando, e a gente vai falar isso um pouco, 2025 foi uma mudança para Miami recorde. Nós temos muitas empresas se mudando. Então vamos aprofundar um pouco mais que isso vai trazer uma luz sobre isso. Novas construções. Somos um estado em pleno crescimento. É necessário. Muito bem-vindo novas construções. Veja, se a gente olhar o mercado, na época que eu entrei nele, em 2004, então esse primeiro ciclo de 2001 para 2010, foram 275 projetos construídos. Entregou quase 60 mil apartamentos no mercado. Isso é um pouco demais. Tá? O mercado ele leva um tempo para chegar a essa demanda toda. No último ciclo, de 2012 para 2020, nós entregamos 123 projetos. No total, foram 19 mil apartamentos. Isso é mais ou menos o que a gente precisa. Cada ciclo, imaginar 20 mil imóveis faz sentido, está dentro. Esse atual, nós estamos com pouco, está um pouco abaixo. 16 mil é um pouquinho abaixo daquilo que seria o ideal para a gente. Mas vamos entrar nos números para você perceber algo de distinto. Em 2026, a gente só recebe 1.300 apartamentos. Veja que a maior parte dos apartamentos vão ser entregues depois de 2030. O que acontece nesse período? Nós temos hoje, então, cerca de 8 mil apartamentos sob construção e a maioria deles sendo entregue entre 2028 e 2029. Então, nós vamos ter aí 2 anos importantes de uma demanda crescente e uma oferta cada vez mais decrescente. Agora vamos olhar demanda. Esse gráfico é muito importante e interessante para mim porque ele demonstra como a migração populacional está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Então a gente vê o West Coast cresceu 687 mil habitantes. O Midwest, que é ali onde tem a parte de Chicago, cresceu 434 mil. O Northeast, onde você pega Nova York, você pega Massachusetts, você pega Maine, Connecticut e vários outros estados ali, cresceu também 410 mil. Agora, olha o Southeast, que pega Texas até a Flórida. 1.700.000 foi o crescimento populacional. Então, perceba que nós estamos falando que 54% de todo o crescimento populacional nos Estados Unidos em 2025 veio para o Southeast. Perceba como a procura vai mudar e o impacto que isso vai fazer no mercado como um todo. Olha esse número, olha que interessante esse número. 2024 para a gente foi um recorde, 1.280 pessoas. Pensando que nós chegamos no pico e 25 veio para dizer que negativo. 2025 terminamos o ano com uma média de 1.350 pessoas se mudando para o estado por dia. Alguns relatórios falam que 60% desse número vem para o sul da Flórida. Então, esses dados todos me trazem uma narrativa muito importante. O Ricardo Piovan diz que os desafios e as dúvidas na vida, elas se dissipam à luz do conhecimento. Esses dados, gente, traz conhecimento. Traz os dados e os números importantes para a gente pesar na balança e entender o que de fato faz sentido e o que não faz sentido. 205 empresas se mudando para o estado da Flórida, principalmente o sul da Flórida. Então, 205 empresas ocupando 3,4 milhões de pés quadrados de espaço comercial no sul da Flórida. Isso é Miami a Boca Raton. Essas empresas, elas estão se mudando e não é só o espaço comercial que ocupa que faz um impacto tão grande. É também todos os executivos e famílias que migram para a Flórida em função disso. Então nós temos empresas como Microsoft, Amazon, como Blackstone, Citadel, Goldman Sachs. Interessante dado que os 3 principais bancos dos Estados Unidos, Wells Fargo, JP Morgan Chase sendo o maior e Bank of America, têm os seus
Personalités, o departamento que lidar com o público de altíssimo padrão financeiro, tá? Seria as pessoas que têm uma carteira de 30 milhões para cima. Esses departamentos, eles se concentram em Nova York. Nós estamos tendo uma mudança que Miami nunca antes viu. O Wells Fargo tomou a decisão agora de mudar o seu Wealth Management de Nova York para Boca Raton. Isso é um passo significativo para o sul da Flórida, posicionando o sul da Flórida como um grande polo financeiro. Agora, gente, o que já era bom ficou fantástico. Em Miami, nesse ano de 26, nós vamos ter um torneiozinho que os brasileiros gostam, chamado a Copa do Mundo. Vai acontecer na Flórida, vai acontecer nos Estados Unidos, entre Canadá, México e os Estados Unidos, então na América do Norte. Em Miami nós vamos ter algumas dessas partidas importantes e icônicas. Como se não bastasse isso, o G20 está também vindo para Miami nesse ano de 2026. Perceba, gente, como uma cidade ela passa por esse tipo de reposicionamento, ela não volta atrás, ela sobe de patamar. Esse vídeo, então, não foi para dizer que todo mundo agora deve comprar em Miami, mas foi para mostrar que Miami mudou de patamar. E quando o patamar muda, gente, a estratégia ela precisa mudar igualmente. Então fica o meu convite para você. Se você quiser conversar sobre reposicionamento, deixando de lado o hype, deixe sua mensagem aqui abaixo, deixe um "eu quero ser contactado", eu e a minha equipe faremos o contato contigo, vai ser um prazer te ajudar a entender tudo o que está acontecendo em Miami. Obrigado e te vejo no próximo vídeo.